Alto FM. Vieira do Minho. Aqui há história. Um novo podcast da Rádio Alto de efemérides e análise histórica. Da autoria de Armando Ferreira, professor e historiador. Para ouvir na antena da Rádio Alto podcast da Rádio Alto aquilo que interessa saber. Boa tarde. Passamos hoje mais uma edição do podcast Aqui à História, um programa dirigido pelo professor Armando Ferreira. Assim nasceu uma nação, vida e obra de Dom Afonso Henriques, primeiro rei de Portugal, é a proposta deste sábado. Dr. Armando. Em primeiro lugar, como manda a boa educação, saudar e cumprimentar todos os ouvintes da Rádio Alto Ave e, em especial, claro, os ouvintes deste programa Aqui à História. Este é o terceiro programa e hoje vamos tratar de um tema que, na minha opinião, é um tema da Bíblia da História, que é precisamente falar de Dom Afonso Henriques, falar do primeiro rei de Portugal e depois comemorar também a efeméride da sua morte, porque Dom Afonso Henriques morreu em dezembro de 1185, precisamente o mês que estamos a viver. E por fim, e este aspecto também é muito importante, porque normalmente não se fala na história, por fim, realçar a sua vida e a sua obra na luta por um reino de Portugal independente, e com isto darmos a conhecer melhor o rei de espada na mão, por isso é que ele foi denominado com o nome de O Conquistador. Por isso aparece assim na sua estátua? Sim, mas é muito redutor, acho que é muito redutor e até uma injustiça para o próprio Afonso Henriques limitá-lo ao conquistador, ao homem de espada na mão, porque ele foi também um exímio estratega. Ele foi um clarividente e um hábil diplomata que fez do condado portucalense o reino de Portugal e, diga-se, num ambiente de grandes adversidades que vamos ver ao longo desta minha comunicação. Ora bem, entrando no tema, primeiro temos que começar por dizer que a formação do reino de Portugal enquadra-se no fenómeno da Reconquista Cristã. Cá está, a Reconquista Cristã. Depois do avanço dos muçulmanos. Sim, isso significa que os muçulmanos ocuparam território cristão e agora os cristãos vão reconquistar esses mesmos terrenos aos mouros. Por isso, o fenómeno da Reconquista Cristã, porque é aqui, dentro deste fenómeno e desta instabilidade, que nasce o Reino de Portugal. Então, por volta de 711, portanto, princípio do século VIII, os árabes eram nómadas, eles não tinham pátria, eles andavam de terra em terra e iam conseguindo os seus objetivos territoriais, mas também os seus objetivos de expansão do islamismo, a expansão da religião muçulmana. Portanto, os árabes investem sobre a Europa e em 718, vejam, em pouco tempo, eles ocupam toda a Península Ibérica. A Península Ibérica ficou reduzida a um pequeno reino cristão a norte, o chamado Reino das Astúrias. Portanto, estes são nomes que até para uns é ótimo recordar, para outros, se calhar, é ouvirem pela primeira vez, mas num caso ou noutro, penso que isto é sempre importante. Mas convém não esquecer que há história. Há história e a história não pode morrer. Quando a história morrer, morre a identidade e morre um povo. Isto é lógico. Ora, estas conquistas muçulmanas põem em perigo e afetam tanto a Igreja como os reinos. Porque ocupam territórios, logo prejudicam os reis e os reinos, mas espalham também a religião muçulmana, o islamismo. Ora, sendo, portanto, uma afronta à Santa Sé e à Igreja Católica. Por isso é que, numa ação conjunta, o poder temporal, isto é, o poder dos reis,
e o poder espiritual, que é o poder da Igreja, unem esforços na luta contra estes infiéis, no sentido de recuperar esses territórios. Cá está o fenómeno da reconquista cristã, que, como se vê, tem um caráter político, mas também tem um caráter religioso. Reis e papado e Igreja, todos em torno do mesmo objetivo. Voltando agora à Península Ibérica, espaço onde haveria de nascer Portugal, Pelágio, por volta de 718, que era o rei das Astúrias, com o auxílio dos cruzados. Quem eram estes cruzados? Os cruzados eram jovens cavaleiros que se organizavam em ordens militares e religiosas. Nesta altura, repare, havia um conjunto de ordens religiosas. Os templários, os hospitalários, a ordem de Santiago, a ordem de Calatrava, naquilo que pode ser considerado como uma questão de sobrevivência do pequeno reino das Astúrias. Isto é, esta reconquista e esta presença dos cruzados é um desespero de sobrevivência deste pequeno rei das Astúrias. Esta reconquista dá-se, logicamente, se o reino das Astúrias está a norte da Península Ibérica, esta reconquista dá-se de norte para sul. Portanto, já com uma parte significativa de reconquistas, surge em 1086 uma segunda invasão muçulmana. Os almorávidas e os almohadas, que eram um povo berbere. O berbere era um povo que vivia ali na zona do Saara, no norte da África, que bastante Marrocos, culto, Tunísia, mas que não era árabe, mas que se converteu mais tarde ao islamismo. Ora, este povo, estes almohadas, que viviam no norte da África, como eu disse, culto e poderoso, e forte também em termos militares, converteram-se ao islamismo. Dominam com toda a facilidade todo o norte de África e numa política expansionista, entram pelo sul da Península Ibérica, pelo Estreito de Gibraltar, e infligem uma pesada derrota a Afonso VI. Afonso VI, que está muito ligado à história de Castela e de Leão, mas também à história de Portugal. Portanto, Afonso VI, rei de Leão e de Castela, que, de uma forma desesperada, apela, mais uma vez, ao apoio dos cruzados. Os cruzados para que venham ajudar na luta contra os muçulmanos. Os cruzados que na altura eram inclusivamente batizados e denominados de os soldados de Cristo. Eram os soldados de Cristo porque eles, inclusivamente, na sua indumentária de guerra, tinham uma cruz de Cristo ao peito e nas costas para serem identificados como alguém que lutava pela religião cristã contra os muçulmanos. Quem eram estes soldados de Cristo? Era o típico cavaleiro medieval. Era aquele cavaleiro medieval que tinha realmente título de nobreza, que eles em termos de estatuto e em termos de família, eles tinham um estatuto de nobre, mas não tinham riqueza, não tinham protagonismo. Porquê? Porque não tinham património. Não tinham património porque, nesta época, a herança da família ia toda para o irmão mais velho. O que significa que, se uma família nobre tivesse 5 filhos, 4 deles tinham realmente o título de nobre, mas não tinham património. Portanto, e sem património era um caso sério. E a guerra dava sempre Ora o saco. está. Ora, as guerras e as batalhas acabavam por ser um ofício. Acabavam por ser a sua profissão. Para quê? No sentido de alcançarem prestígio, fama e, essencialmente, o poder material. Em alguns casos, procurar a salvação. Diga? E, em alguns casos, procurar a salvação. Claramente, religião. procurar a salvação, e a salvação estava logo na indumentária com a cruz de Cristo ao peito.
Ora bem, é neste espírito de reconquista que em 1096, tem muitas datas, a gente às vezes troca, mas tenho que estar concentrado. Em 1096, de centenas de jovens que vieram até à Península, de jovens cavaleiros, há dois que se destacam. E esses dois, que são provenientes da família de Borgonha, em França, são os primos Dom Raimundo e Dom Henrique, que tiveram uma ação tão notável aqui no auxílio a Afonso VI, rei de Castela e de Aragão, que o rei Afonso VI reconheceu-os, deu-lhes um reconhecimento tal que lhe concedeu a mão para casamento das duas filhas. Ele tinha duas filhas, a Dona Urraca e a Dona Teresa, e deu a Dom Raimundo a mão de Dona Urraca para casamento e deu a Dona Teresa a mão para casar com o Dom Henrique. O bolonhês, como nós o conhecemos. O bolonhês. O borgonhês. Que ele era da família de Borgonha. O borgonhês. Aliás, mais tarde depois, inicia-se precisamente a dinastia dos Borgonhas, que vem daqui assim a família. Ora, digamos que esta é a minha opinião, digamos que Dom Raimundo foi mais privilegiado do que Dom Henrique. Porquê? Porque a Dona Teresa era filha ilegítima. E ao ser filha ilegítima, enquanto o Dom Raimundo estava numa situação de casado com a filha do rei e por isso estava até numa situação de herdeiro do trono, o Dom Henrique recebeu realmente a Dona Teresa em casamento e recebeu também a administração do condado portucalense, que era a região de entre Douro e Minho, mais ou menos este espaço geográfico entre Valença do Minho e Coimbra. E registre-se, e aqui é que está, porque isto é que vai começar a história a ser engraçada, é que ele, para além de não ter o estatuto como tinha o primo Dom Raimundo, ele tem, como mandava a regra na época, ele tem que prestar obediência na relação suzerano-vassalo, isto é, ele era um vassalo do sogro, ele era um vassalo do rei, a quem deveria prestar obediência. Aliás, este é precisamente o princípio do feudalismo, não é? Que as pessoas ficavam presas à terra por laços de dependência pessoal. É o feudalismo. Até este tema que nós até já abordamos no primeiro programa, quando falamos dos municípios e como surgiram os municípios e os concelhos. Só que estes condes, que eram administradores dos condados, eles eram ao mesmo tempo administradores dos terrenos do rei, mas também eram senhores feudais, porque também tinham os seus próprios terrenos, os feudos, concedidos por concessão do rei. Era aqui que estavam os laços, criavam os laços de dependência pessoal. Ora, estes condes, com o poder que tinham de serem senhores feudais, mas também com o poder que tinham de ser administradores dos condados, eles começavam a ter paulatinamente tendências independentistas sobre os seus condados. Aliás, o historiador medieval português, José Matoso, que morreu há bem pouco tempo, aliás, diga-se uma sumidade na história medieval portuguesa, que eu, como professor de História, li e devorei, ele escreveu uma coisa muito engraçada, que quando disse: os condes nos condados usavam as armas por sua conta e risco. Ou seja, os condes nos condados faziam aquilo que muito bem lhes apetecia. Esta frase explica o quê? Esta frase explica a fragilidade do rei, que tinham os condados bastante distantes do centro de decisão da corte, também constantemente em guerra e também com os reinos fragilizados e pouco organizados. Ora, estes reis estavam um pouco nas mãos dos próprios condes. Por isso,
estas limitações dos reis, que eu aqui referi, alimentavam e proporcionavam tendências independentistas dos condes. E, claro, o objetivo era a autonomia dos seus condados. Foi precisamente isso o que aconteceu com Dom Henrique, com o conde Dom Henrique. Pai do Afonso Henriques. Pai de Dom Afonso Henriques. Ele, impulsionado por uma nobreza minhota, que nós tínhamos aqui nesta região, dentro de Douro e Minho, nós tínhamos uma nobreza minhota, influente, poderosa, que incitou, quer dizer, não incitou, ao fim e ao cabo apoiou, porque também o objetivo do Dom Henrique também era precisamente isso. Mas, com o auxílio desta nobreza minhota, o conde Dom Henrique aspirou desde logo à independência do condado portucalense. Mas desiderato, isto é, desejo que acabaria por ser interrompido porque ele morreu em 1112. Mas o filho seguiu-lhe o caminho. E aqui entra o nosso protagonista, o protagonista deste programa. Entra em cena Dom Afonso Henriques. Já sabemos que Dona Teresa casou com Dom Henrique e desta relação nasceu Dom Afonso Henriques. Dona Teresa, diga-se, nunca foi muito bem vista por esta nobreza portucalense. Aí está, porque havia a tal rivalidade do condado portucalense com Castela. Ela, primeiro, era castelhana. Segundo, fazia viagens frequentes a Castela. Pudera. Como é que a Dona Teresa não haveria de fazer viagens frequentes a Castela? Nós falamos em Dona Teresa, mas ela era uma miúda com 15 anos. Ela foi desenraizada da família, da corte de Castela, e está agora aqui num condado portucalense, casada, como sabem, os casamentos por encomenda, casada, digamos, com um estranho, e, logicamente, que tinha necessidade de, amiudadamente, ir até ao seu berço, a Castela. Mas isso, claro, não caiu bem na nobreza minhota. E, depois, com o falecimento de Dom Henrique, ela acabou por casar em segundas núpcias com Fernão Pérez de Trava, os Trava, esta família odiada pelo condado portucalense, que era uma família poderosa, uma família da Galiza. Logo, segundo esta nobreza minhota, a vontade de independência estava, de certa forma, em risco. Em risco, porque ficou logo em risco com a morte de Dom Henrique. Por isso, esta vontade da independentista ficou ameaçada. Esta nobreza minhota, claro, cerra fileiras em torno do jovem, o Dom Afonso Henriques, o sucessor, o filho do Dom Henrique, e armam Afonso Henriques cavaleiro, porque era importante que se fosse armado cavaleiro para se participar em batalhas, e o exército proto-português, quer dizer, eu digo aqui português porque ainda não era Portugal, não é? Por isso que é proto, era condado português. O exército proto-português trava uma batalha importantíssima nos campos de São Mamede, em Guimarães. Aqui bem perto. Aqui bem perto. A Batalha de São Mamede, isto em 24 de junho de 1128. Olha, só um pormenor, o atual presidente da Câmara de Guimarães está agora a esperar por mais uns anos, para fazer 900 anos, para pedir que haja mais um feriado em Guimarães, associado a esta batalha, porque, segundo ele, aqui é que está a gênese do nascimento de Portugal. É engraçado esta parte. E então, neste encontro, entre as tropas de Afonso Henriques e Afonso VII, repare, agora Afonso VII, porque, entretanto, o Afonso VI morreu. O Afonso VI morreu, Dom Raimundo, o pai, também teria morrido, com o casamento de Dom Raimundo com Dona Urraca, e do casamento de Dom Raimundo com Dona Urraca nasce o Dom Afonso VII, primo de Afonso Henriques. Primo de Afonso Henriques, claro, porque os pais eram primos. Ora, há aqui uma vitória
expressiva do exército de D. Afonso Henriques. Ora, temos aqui uma vitória do filho contra a mãe, digamos. Temos aqui uma vitória dos defensores de um reino independente contra Afonso VII. Isto quase dava um filme, A Guerra dos Primos, não é? A Guerra dos Primos. Mas continuando, estamos mesmo a ver que a relação entre os dois primos vai ser uma relação conflituosa. Porque é uma relação de poder. É uma relação de poder. Porque um já o tinha e inclusivamente sufragado pela própria Santa Sé. O Dom Afonso Henriques, o jovem Dom Afonso Henriques, não o tinha, mas desejava-o e, como vassalo, não tinha o reconhecimento e não tinha o apoio da Santa Sé, que estava, logicamente, do lado do rei reconhecido. Do mais poderoso, do reconhecido. Portanto, depois de muitas guerras e conflitos, os dois primos acabaram por chegar a um suave acordo de paz em Tui, isto no ano de 1137. Mas neste acordo de paz, amenizaram um bocadinho as adversidades, o Afonso VII foi dizendo ao primo, ao Afonso Henriques, cuidado, até porque nesta altura o Afonso VII já não tinha um estatuto de rei, já tinha um estatuto de imperador, porque ele já tinha, tanto conquistado outros reinos como Aragão, Navarra, quer dizer, mais poderoso, já se intitulava como um imperador. A reconquista espanhola, não é? Que foi ocupando os terrenos que antes eram os terrenos visigodos, um povo culto, aliás, foram os visigodos que estiveram na Península Ibérica, foi Vímaro Pérez, um visigodo, que criou a cidade de Guimarães, por isso é que os habitantes de Guimarães chamam-se vimaranenses associados ao seu Vímaro criador, Pérez. ao visigodo Vímaro Pérez. Portanto, o imperador Afonso VII, neste ténue acordo de paz com o primo, foi-lhe lembrando as suas obrigações de vassalo. Quando diz, o teu pai era vassalo do Afonso VI, meu avô. Tu agora vais ser meu vassalo. Cá está a tal obrigação de vassalo que vinha do tempo do pai Dom Henrique. Contudo... Ele não obedeceu. Não. O insubmisso, acho que o termo está correto, o insubmisso Afonso Henriques fez tudo menos isso. E a partir de 25 de julho de 1140, quando ele conquista Ourique, Quase ali no limite do Alentejo. como ainda hoje está muito ligado, ainda e sempre, a conquista de Ourique, porque há aqui a realidade e há aqui a lenda, e portanto ainda o Ourique, mas o que é certo é que... Mas ainda faz parte do escudo da nação. Faz parte dos castelos. E foi, nesta altura, importantíssima para Dom Afonso Henriques, porque digamos que foi a sua primeira grande vitória externa. A primeira foi contra Castela, agora esta segunda é contra os muçulmanos. E então Afonso Henriques aproveita esta vitória contra os muçulmanos em Ourique para inclusivamente ostentar o estatuto de Rex. Eu agora sou rei. E então ele pedia, exigia que fosse tratado como rei. E vassalo. Mas atenção, não vassalo de Afonso VII do primo, vassalo do rei, vassalo da Santa Sé, como eram todos os reis. A ONU da altura. Digamos assim. Tanto era, aliás, só para recordar, havia dois grandes poderes, que é o poder espiritual da Igreja e o poder temporal dos reis, e estava consagrado e admitido e aceito que o poder espiritual era superior ao poder temporal. Por isso é que o Afonso Henriques não teve qualquer problema em considerar-se vassalo, mas vassalo da Santa Sé e não vassalo do primo. Mais tarde, e com o evoluir dos tempos, em 1143, na cidade de Zamora, em Espanha, em Castela, os dois primos chegam a um acordo de paz e Afonso Henriques é reconhecido como rei
e o condado portucalense como reino. Está aqui um passo decisivo. A seguir à Batalha de São Mamede, este é o grande acontecimento na formação do reino de Portugal. Mas há aqui um pormenor. Afonso Henriques tinha conseguido um passo importante, que foi o reconhecimento civil. Mas faltava o reconhecimento religioso. E então foram mais de 2 dezenas de anos. Não, foram, sim, 30. Mais de 30 anos. Porquê? Porque isto foi-lhe só concedido mais tarde, e vamos ver através da bula Manifestis Probatus em 1179. Portanto, mais de 36 anos que D. Afonso Henriques precisou para que fosse efetivamente rei de legítimo direito. Ora, havia aqui a questão da Igreja. E ao longo de mais de 50 anos de reinado, Afonso Henriques teve uma governação difícil, como eu disse, e adversa, porque ele estava envolvido em 2 frentes de guerra em simultâneo. A norte e a este com Castela e a sul com os muçulmanos. Já não tinha as costas quentes, como se costuma dizer. Não tinha as costas quentes, tinha as costas protegidas, mas quentes não. Ora, como eu disse, este poder espiritual, este poder da Igreja, da Santa Sé neste caso, dada a sua importância, passou a ser uma preocupação premente de D. Afonso Henriques, que sempre foi. Ele, para cair nas boas graças da Igreja portucalense, começou logo por se colocar ao lado do arcebispo de Braga para que esta diocese se libertasse da tutela de São Tiago de Compostela. É que também a nossa, em termos religiosos, também dependíamos de esta fidelidade e os laços diplomáticos com a Igreja de Roma iniciam-se logo a seguir também com a construção do Mosteiro de Santa Cruz em Coimbra. Afonso Henriques preocupa-se e embrenha-se na construção do mosteiro, que é uma casa religiosa, como quem diz, estão a ver, eu, como Afonso Henriques, eu sou um homem de Deus, eu sou um homem da Igreja. E ele queria que a Santa Sé tivesse precisamente essa ótima opinião. E sempre que conquistava uma terra, uma cidade aos muçulmanos, o bom filho de Deus ia de imediato e enviava de imediato um mensageiro a Roma para oferecer essa conquista à Santa Sé. Isto é uma relação inteligente e diplomática de D. Afonso Henriques, que agora já podemos chamá-lo de Afonso I. E não era só bom na espada. Exatamente. É aquilo que eu disse. Ele mostra aqui que, vivendo praticamente em cima do cavalo, durante mais de 50 anos, em lutas frequentes, internas e externas, ele ainda teve tempo para tudo isto. Uma das pernas, aliás, magoou num joelho, não é? Isso foi em Badajoz. Foi em Badajoz, isto em 1169, em que ele foi socorrer o Dom Fernando II e, quando vinha de regresso, bateu com um joelho em cima do cavalo numa das portas, partiu uma perna, ficou prisioneiro e, digamos que foi quase o princípio do fim do grande Afonso Henriques. Mas agora está no auge. Agora está no auge. A história tem que o colocar no auge. E estes programas servem precisamente para isso, porque eu nunca mais me esqueço que há uns anos houve uma televisão que fez umas entrevistas, mesmo a jovens universitários, e eles não sabiam quem era o Afonso I. Eles não sabiam quem era o Afonso I, que saberiam se calhar muito de outras coisas, de astronomia, de química, mas não sabiam quem era o Afonso I. Que era o Afonso Henriques. O Afonso Henriques. Ora, portanto, e as conquistas foram muitas, ou seja, o mensageiro de Afonso Henriques, que ia constantemente a Roma oferecer estas conquistas, elas foram várias. Repare, Ourique, como nós falamos, em 1145, a conquista de Leiria.
em 1147, a conquista de Santarém e Lisboa, ao ponto de Almada e Palmela praticamente entregaram-se sem luta. Entregaram-se praticamente sem luta. E de onde vem? Vem o quê? De onde essa falta, essa vontade de não lutar dos ocupantes? Não, quer dizer, essa vontade de não lutar dos ocupantes, ou seja, dos habitantes, dos muçulmanos que habitavam Almada e Palmela, logicamente que já estavam completamente fragilizados, porque desde no momento em que Afonso Henriques constrói o castelo de Leiria, a intenção dele era precisamente proteger o norte, portanto, de Coimbra para trás, e avançar sobre o sul, onde estavam os muçulmanos. Que já lhe reconhecem força e à medida que ia vencendo os muçulmanos em Leiria, em Santarém, em Lisboa, logicamente que eles iam ficando enfraquecidos, até que ficaram enfraquecidos com Afonso III, com o contrato de Alcanices, quando ele define ali as fronteiras portuguesas e expulsa os muçulmanos do Algarve, intitulando-se o Dom Afonso III, rei de Portugal e dos Algarves. Portanto, logicamente, e de uma forma lógica, eles vão se enfraquecendo. Agora, aqui o que realmente, a questão que se coloca é esta. Mas o exército de Dom Afonso Henriques, é tão poderoso. Que exército ele não tinha, ou em quantidade pouca, mas eficiente, ou eficiente e muita gente para conseguir em pouco espaço de tempo todas estas conquistas? Repare, nós analisamos as coisas, mas também como pessoas da história e historiadores, nós também criamos as nossas hipóteses, as nossas explicações, porque a história não vive de hipóteses. Nós pensamos em explicações. E eu sobre isto tenho uma explicação que posso adiantar logo a seguir. Continuando esta demarche diplomática de Afonso Henriques com a Santa Sé, ele, finalmente, com o apoio de João Peculiar, que era o arcebispo de Braga, este arcebispo de Braga, diga-se, durante mais de 40 anos, liderou e suportou o peso das negociações de Dom Afonso Henriques com a Santa Sé. E, finalmente, o Papa Alexandre III, a 23 de maio de 1179, através da bula Manifestis Probatus, reconhece o condado portucalense como reino e Afonso Henriques como rei de Portugal. como eu disse há pouco, 36 anos mais tarde. Desde Zamora. Sim, ao acordo do Tratado de Zamora. E temos agora realmente o condado portucalense como reino de Portugal e Dom Afonso Henriques com o título legítimo de Afonso I, o Conquistador. Contudo, a Igreja, claro, também fazia os seus negócios. Contudo, ficaria Afonso I e os seus sucessores obrigados a pagar a quantia de 4 onças de ouro por ano à Santa Sé. Era o tributo. Parece que o Dom Afonso Henriques cumpriu um anito ou dois, mas depois esqueceu-se. Mas isso é de sua menos importância. Afonso Henriques, o primeiro rei de Portugal, a nossa referência deste programa, o Conquistador. Por isso ele é também representado em Guimarães com a espada. Não só, ele é representado em Guimarães e Salazar, António de Oliveira Salazar, durante o regime fascista, nos livros da escola, ele aparecia com o corpo de Dom Afonso Henriques, com a espada, e a cara e o rosto de Salazar. Queria assumir-se como um conquistador. O herói, o maior. O rei com a espada em punho. Como eu disse, que até vinha
nos livros como forma como imagem de poder e de força. Como forma de publicidade ligada ao rigor, à força, ao heroísmo de Salazar. Portugal. Como eu estava a dizer, Ele é uma imagem... o cognome de conquistador faz todo sentido. Mas, e eu disse isso logo na minha introdução, este monarca foi muito mais do que isso. O seu reinado de mais de 50 anos revelou um grande líder, uma governação clarividente, um estratega e exímio diplomata. Num ambiente de guerra, reparem, constantemente em guerra, não deixou de negociar a independência do Condado de Portucalense, ora com o rei de Castela, ora com a Santa Sé. Muito importante. Veja um pormenor que é pouco referido na história. Demasiado controlado pela influente nobreza minhota, ele teve a ousadia e a coragem de se libertar dessas amarras, transferindo a corte de Guimarães para Coimbra. O centro de poder passou de Guimarães para Coimbra. Isto em 1130. Precisamente para quê? Porque estaria, por um lado, mais próximo dos muçulmanos, mas também para ser dono das suas ideias de governação que estavam a ser obsessivamente controladas por esta nobreza minhota. Cercado por castelhanos e muçulmanos, isso não impediu as relações diplomáticas com o estrangeiro, nomeadamente com a região francesa de Saboia. Ele visitou Saboia, uma região francesa que faz, da zona dos Alpes, que faz também ligação com a Itália, e dessa relação diplomática com Saboia e com o Ducado de Saboia, ele acabou inclusivamente por casar com uma donzela, a donzela Dona Mafalda, filha do conde de Maurienne, que explica se calhar aquilo que eu disse antes. Força. Ele, Dom Afonso Henriques, recebeu nesta luta contra os muçulmanos muitos cruzados provenientes desta região de Saboia que vieram ajudar Afonso Henriques e, inclusivamente, que contribuíram para o seu casamento com a Dona Mafalda. E teve um reinado longo. Teve um reinado longo, teve um reinado de mais de 50 anos. As datas de nascimento, 1109, com muitos pontos de interrogação, porque não há rigores quanto a isso, mas há rigor que morreu a 6 de dezembro de 1185 e foi sepultado no Mosteiro de Santa Cruz, em Coimbra, onde ainda hoje repousam os seus restos mortais. Ora, estamos aqui e demos aqui, neste curto espaço de tempo, nós fizemos uma viagem de cerca de mais de 900 anos da história de Portugal e uma história de Portugal importantíssima que deve ficar na retina de todos. Para que não se esqueça quem foi o primeiro. Como? Para que não se esqueça quem foi o primeiro. Exato, não se esqueça quem foi o primeiro e nem se esqueça quem realmente e como foi o primeiro e como num ambiente de adversidade um condado se fez reino e um vassalo se fez rei. Por isso é que eu acho que são importantes estes programas e é importante este programa e é importante que os professores nas escolas falem aos alunos com paixão, destas coisas com paixão, falem destas coisas com entusiasmo sobre a história de Portugal. Eu lembro que muito recentemente a minha neta, a Pilar, veio ter comigo: "Oh pai, avô, quero ir a Guimarães, ver o Palácio dos Duques." E eu peguei nela. Fomos a Guimarães. O dia até nem estava muito agradável, mas passamos uma tarde engraçada.
ela a ver a casa dos duques, já parecia quase uma turista a ler aquelas imagens, e é importante isso, que os jovens não se esqueçam disso, dar-lhes a que a conhecer, escola não se esqueça também. que a escola, a sociedade, e que os professores falem destes assuntos com emoção, com paixão, que cative, porque é importante conhecer estes protagonistas, é importante conhecer estes heróis e os seus feitos gloriosos. E sentirem, não há mal nenhum, sentirem ao ouvirem isto, sentirem um patriotismo saudável, um patriotismo de amor, de gosto, de respeito, de admiração por uma terra ou por um país, a cultura desse povo e um patriotismo com inclusão. Um patriotismo com inclusão que não devemos ter vergonha disso. Muito diferente, diga-se, e disso é que nos temos que envergonhar, muito diferente de um nacionalismo que não é paixão nem sentimento. Que rejeita a um diferença. Nacionalismo como ideologia política. Um nacionalismo que pode até ser perigoso, porque exalta valores exacerbados de raça, de superioridade, de racismo, de xenofobia e de exclusão. Olha, eu quase diria, onde é que eu já vi isto? Onde é que eu já vi isto? E pronto, e assim chego, esta lição. Assim chego ao fim desta comunicação, que, como compreende, tem que ser rápida e às vezes a gente até se atrapalha porque temos que dizer muito em pouco tempo, e termino desejando aos meus ouvintes, aos nossos ouvintes, aos ouvintes da Rádio Alto Ave, boas leituras, boas histórias e já agora boas festas. E até um próximo aqui à História, que já estou a preparar. Muito bem, boas festas também. Ok, muito obrigado. E voltaremos para um próximo aqui à História com o professor Armando Ferreira. Boa tarde. Aqui à História, um novo podcast da Rádio Alto Ave, de efemérides e análise histórica, da autoria de Armando Ferreira, professor e historiador, para ouvir na antena da Rádio Alto Ave, podcast da Rádio Alto Ave, aquilo que interessa saber. Alto Ave FM. Vieira do Minho.